Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu acho que vamos falar do assunto mais importante, assim, que causa mais dúvida, mais problema, que é pontuação. Mas eu vou começar por concordância nominal, tá? Eu acredito que a pontuação, ela traz muitas dúvidas e insegurança na hora de escrever, né? A gente não sabe, como pontuar, se tem vírgula, se não tem vírgula, né? Porque isso é uma questão de análise sintática. Não tem muito a ver com o ritmo, nem com respiração. Quando você coloca uma vírgula, não quer dizer uma pausa, né? Uma pausa na respiração, quer dizer uma pausa sintática, né? Uma quebra sintática ali na construção. Mas não necessariamente quando você respira, quando você dá uma pausa, quer dizer que você vai colocar uma vírgula. Da mesma forma que quando você coloca uma vírgula, não quer dizer que você vai dar uma pausa na leitura. Por exemplo, o que eu vejo muito, 2 exemplos graves de erro de pontuação e que ocorrem justamente por causa dessa confusão com a pausa, é a pontuação lá no ocorre que a parte fez isso, isso e isso. Quando a gente fala ocorre que a parte fez isso, isso e isso, tem uma pausa na fala, né? É fácil ver. O problema é que não existe essa vírgula aí. Não existe. A gente fala ocorre que a parte fez isso, isso e isso, e tudo que vem a partir do que é o sujeito, quer dizer, isso ocorre, tá? Se você substituir toda essa oração que vem introduzida por esse que, você vai ver que é isso tudo que ocorre. Então, esse é o sujeito e isso é o verbo. Então, você não coloca vírgula entre o sujeito e o verbo, e essa é a primeira questão que a gente vai trazer quando chegar em pontuação, tá? Você só vai colocar uma vírgula se você precisar intercalar e sinalizar essa intercalação por meio dessa vírgula. Se você colocar uma circunstância de tempo aí, ocorre que quando aconteceu isso e isso, a parte fez isso e isso. Então, a partir desse quando, o que termina essa oração iniciada pelo quando, você precisa isolar, porque no meio dessa, isso ocorre, no meio dessa principal, você intercalou outra. Aí você precisa isolar, tá? O que vem intercalado aí, mas isso a gente vai ver mais para frente. Não sendo o caso, e na maioria das vezes não é, não tem essa vírgula. Outra vírgula problemática na redação é a que vem depois do mais, porque quando a gente fala mais, a gente dá uma pausa. Mas não quer dizer que você precise representar essa pausa com uma vírgula, né? Mas a parte fez isso, isso e isso. Não existe essa vírgula aí, a não ser, novamente, que você intercale alguma informação ali, certo? Não sendo o caso, não tem vírgula. A vírgula vem antes do mais, separando as orações coordenadas, como a gente viu na aula passada de conjunção, tá? A outra parte da aula, a primeira, vai ser concordância nominal. Na aula passada vimos concordância verbal, e na concordância verbal vimos que quem manda no verbo é o sujeito, então a gente precisa para identificar, né, os elementos da concordância aí, quem vai mandar, quem vai reger, a gente precisa olhar para o verbo, né, e perguntar quem é que está fazendo aquilo, quem é que é aquilo. Aí a gente encontra o sujeito. A partir dali a gente vai concordar. E aí essa é a regra geral. E aí tem algumas exceções, alguns casos especiais, a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai ver a concordância nominal. Concordância nominal é a concordância dos nomes, tá? É a concordância do substantivo, com voltou? Joia. Tudo isso que vem determinando o substantivo, que vem em volta dele, os artigos, o adjetivo também que se refere a ele, tudo isso deve concordar com esse substantivo, tá? O particípio também, que funciona como adjetivo, também precisa concordar com esse substantivo. O problema é que, às vezes, quando a gente inverte a ordem das coisas,
a gente perde de vista, assim como acontecia, e eu sinalizei isso na aula passada, como acontece com a concordância verbal, quando a gente intercala muita coisa, inverte a ordem, né? E mistura isso, a gente perde de vista o sujeito, o verbo, distancia muito e a gente não lembra mais, e a questão da concordância ele se perde. A mesma coisa acontece com a concordância nominal. Mas, na concordância nominal, a inversão, às vezes, é necessária. E aí, é natural. Mas aí a gente perde novamente de vista, né? Eu até coloquei no Instagram ontem um vídeo falando um pouco disso, né? Dadas as circunstâncias. Mas quando a gente vê nas peças, eu percebo muito que deixam muito no neutro, né? No masculino, e não fazem a concordância. Por exemplo, a gente vê muito isso, dado as circunstâncias, feito as observações, realizado a audiência. Não, realizada a audiência, feitas as observações, tá? A gente precisa concordar esse particípio com o substantivo a qual ele se refere, tá? É bom ficar atento a isso para não deixar esse errinho passar. É isso que a gente vai ver aqui, tá? Os determinantes concordando com o substantivo que vem determinado por eles, certo? E depois a gente vai passar para concordância verbal. Vamos iniciar, né? Que eu acho que tem muita coisa hoje. Pode passar, Yasmin. Bom, regra geral de concordância. A regra geral é que tudo que vem determinando, como eu falei, tudo que vem relacionado com o substantivo deve concordar com ele. O artigo, adjetivo, numeral, os pronomes, tá? Concordam em número, plural e singular, e em gênero, masculino e feminino, com o nome a qual ele se refere, certo? Aqui, eu coloquei uma frase com alguns determinantes para a gente ver. As minhas duas lindas irmãs moram em Recife. As, artigo definido. Minhas, pronome possessivo. Duas, numeral. Lindas, adjetivo. E irmãs, irmãs é o substantivo que vem determinado por todos esses determinantes. Esses determinantes devem concordar com ele, tá? Assim, a gente se situa no que é a concordância e do que trata a concordância nominal, tá? Pode passar. Bom, e a concordância, as principais formas de concordância aqui que importam são a concordância do adjetivo funcionando como adjunto adnominal e a concordância do adjetivo funcionando como predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Mas vamos lá. Qual é a diferença disso, adjunto nominal e predicativo? O adjunto nominal, ele faz parte ali, entendeu? Quando eu trago as minhas duas lindas irmãs, tudo aquilo, o que é o sujeito, quando eu vou procurar o que é o sujeito, eu vou dizer que são as minhas duas lindas irmãs. E qual é o núcleo do sujeito? Irmãs. Mas tudo isso faz a parte do mesmo sintagma nominal. Não tem como separar, tá? O predicativo do sujeito, não, tá? Minha irmã é linda. Linda é o predicativo do sujeito, tá? E o sujeito é minha irmã. Então, ele não faz parte do sujeito. Esse é o predicativo, tá? Então, adjunto é essa a diferença. O adjunto ele funciona como adjetivo e o adjunto como a gente viu, pode ser o artigo definido, o adjetivo, os pronomes, tudo que vem determinando ali é um adjunto nominal, tá? Então, ele deve concordar, regra geral, ele deve concordar em número e gênero com o substantivo ao qual ele se refere. O defensor público, o aguerrido, vejam, o defensor público, o é o artigo definido, é determinante, é adjunto nominal. Aguerrido é o adjetivo que funciona como adjunto nominal. Se preocupa com os assistidos vulneráveis. Vulneráveis é o adjetivo de assistidos. Com ele deve concordar também, tá? Simples, essa é a regra geral. Não, isso aí não tem como errar. E às vezes a gente até corre para fazer essa estrutura aí, em vez de se arriscar nas formas mais complexas aí de concordância que a gente vai ver mais para frente. Então, essa é a regra geral. Mas quando o adjetivo é composto, só o segundo elemento varia. Por exemplo, foram necessárias diversas
intervenções médico-cirúrgicas e não médicas cirúrgicas. É médico-cirúrgicas. O adjetivo é composto, médico-cirúrgicas, e só o segundo elemento varia. Foram firmados 2 acordos luso-brasileiros. Só o segundo elemento varia. E aqui eu preciso lembrar que quando um substantivo funciona como cor, né, ele está exercendo uma função diferente da que normalmente exerce, esse substantivo não varia, tá? Por exemplo, camisas rosa, blusas gelo, calças creme, cadeiras cinza. São substantivos que funcionam, bolsas vinho. São substantivos que funcionam como adjetivo. Então, nesse caso, eles não variam também, tá? Pode passar. Quando o adjetivo vem pós-posto, ou seja, vem depois do substantivo, mas se refere a mais de um substantivo de número e gênero diferentes, a concordância pode ser feita no masculino plural, né? E aí concordando com tudo, e é a mais aconselhada, ou com o substantivo mais próximo, que é a concordância por atração, a concordância atrativa, tá? Essa primeira que eu falei, que é a mais aconselhada, masculino plural, é a concordância gramatical. A outra é a atrativa, tá? Por exemplo, as defensoras e defensores públicos, vejam, o adjetivo, ele se refere a 2 substantivos, defensoras e defensores, de gêneros distintos, tá? Então, públicos vai para o plural e o masculino. É a forma mais aconselhada, tá? Calça, blusa e sapato. Novos, concordando com tudo, ou novo, concordância atrativa. Brinquedos, e roupas espalhadas, concordando com roupas, ou espalhados, concordando com tudo, certo? Pode passar. Quando o adjetivo, funcionando como adjuntivo nominal, estiver anteposto ao substantivo, aí a concordância é obrigatoriamente feita com o elemento mais próximo, tá? É a concordância atrativa. Isso também causa muita dúvida, né? Novos sapatos, blusas e calças. Velhas casas e apartamento. Bondosas atitudes e gestos. Novas gramáticas e livros. Boas instruções e conselhos. Agora vejam, quando a gente faz isso, e essa é a única forma de concordar possível, eu estou me referindo a tudo. Tudo é novo, tudo isso é velho, tudo isso é bondoso, tudo, tá? Tanto as gramáticas quanto os livros são novos, boas são as instruções e os conselhos, tá? Esse adjetivo se refere a tudo, certo? A gente vai ver um caso em que é óbvio que a concordância não pode ser feita com tudo, é feita com o elemento mais próximo, porque só aquele elemento pode ser aquilo que aquele adjetivo está dizendo, tá? Por exemplo, eu já vou adiantar, mas comprei frango e carnes bovinas. Eu só posso. Bovina só pode ser carne, frango não é, né? Então, aquele adjetivo só pode concordar com o elemento ao qual ele obviamente se refere, tá? Pode passar. Agora, se os substantivos forem nomes próprios ou expressarem parentesco, o adjetivo só aceita a concordância gramatical, né? Concorda com tudo, e não a atrativa. Por exemplo, amorosos avós e avós, talentosos, Gil e Caetano. Eu não poderia falar só talentoso, Gil e Caetano, embora, como eu disse, o adjetivo se refira a todos os elementos, não seria muito educado parecer que eu estou falando só de um. Então, para deixar claro que eu me refiro aos dois, a gente faz a concordância gramatical com tudo, certo? Pode passar. A concordância é feita com o substantivo mais próximo, de forma obrigatória, quando o sentido exige, como eu falei, né? Ou quando os substantivos são sinônimos ou estão em gradação. Gosto de frango e carne bovina. Eles têm ideias e pensamentos fixos. Ideias e pensamentos são substantivos
de sentido próximo, né? São sinônimos. A desconfiança, o medo, a angústia, desnecessária. Então, aí eu tenho uma gradação, novamente. Aí eu faço só com o elemento mais próximo, tá? Pode passar. Ainda, o adjetivo funcionando como adjunto nominal. Mais de um adjetivo se referindo ao mesmo substantivo. O substantivo fica no singular quando houver um determinante para cada. Se vier um artigo e um artigo para os dois, o substantivo fica no singular. Por exemplo, gosto da língua inglesa e da francesa, tá? Mas o substantivo vai para o plural quando os adjetivos vierem sem determinantes. Gosto das línguas inglesa e francesa, as culturas indígena e quilombola, os conselhos federal e regional dos advogados, tá? Veja, a diferença é que no primeiro caso eu tenho um determinante para cada, como se eu tivesse um substantivo implícito ali, veja, gosto da língua inglesa e da língua francesa. Eu só eliminei o subjetivo para evitar repetição, porque ele é facilmente subentendido, tá? Porque eu trouxe um determinante para cada. No caso, na segunda hipótese, não. Eu trouxe o substantivo e os adjetivos sem determinantes. Então, não tem nenhum elemento subentendido, não. Eu preciso colocar aquele substantivo no plural, tá? Pode passar. Bom, agora o adjetivo, quando ele funciona como predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele precisa vir com o verbo de ligação, né? E os verbos de ligação são aqueles que trazem uma noção, uma qualidade, tá? Então, é o verbo ser, parecer, tornar-se, viver. Ele vive cansado, tá? Esses são possíveis verbos de ligação. E eles vão ser verbos de ligação quando tiver um adjetivo depois, um adjetivo ou um substantivo. E aí eles vão funcionar como predicativo do sujeito, tá? Quando o sujeito é composto por substantivos do mesmo gênero, o predicativo concorda no plural com o gênero deles. Regra geral, fácil, né? A prova objetiva e a redação foram muito complicadas. Prova e redação são substantivos do mesmo gênero, certo? Mas são dois. Então, a gente coloca o predicativo é complicadas, e aí o for é o verbo ligar, for é o verbo ser, né? Foram é o verbo ser. Aí a gente confirma que é um verbo de ligação porque veio depois um adjetivo. Então, esse adjetivo que funciona como predicativo do sujeito, ele deve concordar no plural e no gênero feminino, porque os dois elementos estão no gênero feminino, tá? Pode passar. Quando o predicativo do sujeito for pós-posto ao sujeito composto, por substantivo de gênero diferente, é o mesmo caso. Agora, aqui, os substantivos têm gêneros diferentes. Então, o predicativo vai para o masculino plural obrigatoriamente. A gente fala o predicativo pós-posto, essa é a ordem direta, né? Sujeito, o verbo e o predicado. Então, masculino plural obrigatoriamente. O réu e sua advogada saíram da audiência satisfeitos. Satisfeitos, tá? Aqui é como se eu tivesse o verbo de ligação implícito. O réu e a advogada saíram da audiência e estavam satisfeitos, tá? Satisfeito se refere ao réu e a advogada. Gêneros diferentes, masculino plural. Máquina de escrever e giz ficaram ultrapassados. Ultrapassados, máquina de escrever e giz, feminino e masculino. Então, masculino plural obrigatoriamente. Os diálogos e as pesquisas foram amplamente discutidos na, na reunião. Novamente, dois substantivos com gêneros diferentes, diálogos e pesquisas, tá? Verbo ser, né, foram, amplamente é somente um advérbio, tá? Amplamente não é adjetivo, amplamente não varia, amplamente é advérbio. E advérbio é uma classe de palavra invariável. Em qualquer situação, ele vai ficar invariável, certo?
amplamente discutidos. E isso é um erro que a gente observa, não com amplamente, que eu nunca vi ninguém colocando amplamente, né? Mas com muito. Quando aparece muito nas peças, às vezes, muita pouca gente, fala assim, tinha muita pouca gente. Não, é muito pouca gente, tá? Aí o muito é só um advérbio de intensidade. Então, como advérbio, ele não varia, tá? Agora, se eu digo, tinha muitas pessoas, aí é um pronome indefinido. Muitas, eu não sei a quantidade. É um coletivo indefinido. Então, é um pronome indefinido. Como pronome indefinido, eu tenho que concordar com o elemento ao qual ele se refere, tá? Pode passar. Aí o predicativo anteposto ao sujeito. Aí é possível a concordância com o substantivo mais próximo ou com os dois núcleos. Estavam desertas ou desertos as ruas, o bairro e a vida. Então, eu concordei com o elemento mais próximo ou eu posso concordar com tudo, tá? Estava deserta a rua, o bairro e a vida. Satisfeita com a audiência, saiu a defensora e o réu. Satisfeita, aqui eu só concordei com a defensora. Ou satisfeitos com a audiência, saíram a defensora e o réu. Agora, preste atenção aqui. Nesse caso, o verbo estava no singular, então a concordância só pode ser feita no singular. E aqui o verbo estava no plural, tá? Então tem que observar o verbo também, como você vai construir isso, tá? Pode passar. Foi o que eu falei agora. Eu chamei a atenção para isso. Se o verbo estiver no singular, a concordância será com o elemento mais próximo. Agora, se o verbo estiver no plural, a concordância vai ser feita com todos os elementos, tá? Pode passar. Bom, quando o adjetivo agora funciona como predicativo do objeto. Vamos lá. Encontrei-as machucadas. Tem um sujeito aí oculto, um sujeito desinicial, que a gente vê pela desinência verbal. Encontrei, quer dizer, eu as encontrei machucadas. Desenvolvendo, eu encontrei as meninas machucadas. Quer dizer, eu sou o sujeito, as aí é o objeto direto, é o que foi encontrado, né? É o objeto. Machucadas. Então, esse machucadas é o predicativo do objeto. As, que aí está representado pelo pronome oblíquo átono, as. Tá? Agora, identificaram o predicativo do objeto, né? Tranquilo. Então, ele deve concordar com o objeto ao qual ele se refere. O juiz julgou o réu culpado. O juiz é o sujeito, julgou é o verbo transitivo direto, o réu é o objeto direto, que foi o objeto desse julgamento, e culpado é o predicativo do objeto, tá? Na volta da viagem, encontraram a casa toda bagunçada. Bagunçada se refere à casa, né? Encontraram o sujeito aí, né? É indeterminado, qualquer pessoa, ninguém sabe dizer. Então, bagunçada se refere à casa, tá? Pode passar. Regra geral, né? Um objeto simples, tranquilo. Objeto composto por elementos do mesmo gênero. Aí não tem também dúvida quanto a isso. Elemento do mesmo gênero, plural do mesmo gênero dos elementos. Esqueci a janela, eu esqueci a janela e a porta abertas, tá? Já encontraram mãe e filha mortas, certo? Identificaram aí o objeto, né? Tranquilo já identificar o objeto. Certo? Alguém tem dúvida quanto a isso, do objeto, do sujeito aí nesse caso? Não, né? Pode passar. Deixa eu só ver o que tem aqui no chat. Bom, o predicativo pós-posto ao objeto, formado por elementos de gêneros diversos. É o mesmo caso, antes, o anterior foi com gênero, mesmo gênero, e agora com gênero diverso. O predicativo vai para o masculino plural, tá? Encontrei o menino e a menina machucados, achei o estagiário e a servidora competentes, encontramos o quarto e a cozinha completamente sujos, os assistidos consideraram a defensora e seu estagiário aguerridos e inteligentes, tá?
Vejam que a gente tem os objetos aqui. Eu encontrei o quê? O menino e a menina são os objetos machucados. Aí é o predicativo do objeto. Estagiário e a servidora. Eu achei, né? Competentes. Encontramos o quarto e a cozinha sujos. Defensor e estagiário, que são objetos aguerridos e inteligentes, tá? Pode passar. Agora, o predicativo anteposto ao objeto. Aí, tanto faz. A concordância pode ser feita tanto com o elemento mais próximo ou com todas. Tomei emprestados ou emprestada, caneta e caderno, tá? Com todos aqui emprestados, caneta e caderno, ou emprestada, caneta e caderno. Não esqueça abertas as janelas e o portão, ou não esqueça abertos a janela e o portão. A doença do pai deixou triste a vida e os dias da filha, ou tristes a vida e os dias da filha. O juiz julgou culpada ré e réu, ou culpados ré e réu, tá? Pode passar. Agora aqui são os casos especiais de concordância. Com as expressões é bom, é proibido, é necessário, é permitido, é preciso. Se o substantivo não vier determinado, se não vier com determinante, artigo, como a gente já viu, né? Artigo, pronome, não, essas expressões ficam invariáveis, tá? É proibido a entrada de animais. Veio sem determinante. Eu não disse a entrada de animais. Não tem determinante aí. Então, é proibido, fica invariável. Não vai para o feminino, tá? Agora, se eu coloco o determinante e o artigo, aí eu preciso flexionar. É proibida a entrada de animais, tá? Pode passar. Trago mais exemplos. Água é bom para a saúde. Inteligência é bom. Fé é bom. Fé é necessário. Agora, se eu digo a fé é necessária, aí eu preciso concordar. É preciso medidas urgentes contra as queimadas, tá? Eu não coloquei determinante, tá? As palavras mesmo, próprio, kit, incluso, anexo, concordam com a palavra a que se referem. Eu falei disso já do anexo, né? Anexo, anexa, anexos, anexas, né? Seguem anexas às petições. É dessa forma que eu prefiro fazer, porque anexo aí é um particípio, tá? Como particípio, ele funciona como adjetivo, e assim ele precisa variar para concordar com o elemento ao qual ele se refere. Se eu coloco em anexo, que é aceitável pelo uso, né, corrente, eu transformei num advérbio. Então, Ok, isso é o que eu encontrei na internet. minha Siri se manifestando aqui, porque me escutou falando, mas enfim. Se eu coloco em anexo, eu transformo o anexo em advérbio. Em anexo é um advérbio, então ele fica invariável. Mas aqui não, estou falando anexo como particípio, tá? Eles devem concordar com as palavras às quais se referem. Elas próprias ou elas mesmas se resolvem. Seguem anexos os documentos do processo. Seguem anexas as petições. Estou kit ou estamos kits, tá? Anexo, incluso, funciona como anexos, tá? Funciona da mesma forma. Pode passar. A palavra o mais, o menos, o pior, seguida de possível, deve concordar com o determinante, artigo. Né? Eu exemplifiquei aí o determinante, vindo como um artigo. Ele escolhia os trabalhos os mais complicados possíveis, ou ele escolhia trabalhos o mais complicados possível, tá? Isso vai depender do determinante. A concordância vai depender só do determinante, tá? A expressão, para variar. Tivemos resultados os melhores possíveis. As notas foram as piores possíveis. Reações o pior possível, tá? Se eu colocar o determinante no singular, o possível também vai ficar no singular, tá? Pode passar.
O mais, o menos, a mesma coisa, né? O mais, o menos, o melhor, o pior possível, podem ficar invariáveis ou podem ser flexionados para o plural. No caso, o possível também fica invariável, tá? Conheci lugares o melhor possível. No entanto, quando no plural, o adjetivo possível também vai ser flexionado. Conheci os melhores lugares possíveis, tá? Pode passar. Agora aqui é preciso fazer a diferença desses elementos de adjetivo para advérbio. O adjetivo, ele vai se referir a um substantivo, tá? O advérbio, ele se refere a um adjetivo, a um outro advérbio ou a um verbo, tá? Frequentemente a um verbo. O advérbio é classe de palavra invariável. O adjetivo, ele varia, tá? Então, você vai olhar para que palavra essas outras palavras, meio, bastante, caro, barato, muito, pouco, longe, você vai olhar para que palavra ela está se referindo. Se ela estiver se referindo a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio, ela vai ser advérbio, então ela vai ser invariável. Agora, se ela estiver funcionando, se ela se referir a um substantivo, ela vai variar, tá? Então, vejam, foi o que eu coloquei aqui. Quando funcionam como advérbio, ficam invariáveis. Mas, quando estão como adjetivo, numeral ou pronome definido, vão concordar com os termos aos quais se referem. O numeral, o pronome definido, eles funcionam, nesse caso, como numerais adjetivos e pronomes adjetivos. Eles não deixam de ser numeral, não deixam de ser pronomes indefinidos. Eles funcionam como adjetivo porque eles vão se referir a um substantivo, tá? E aí eles precisam variar. E a gente vai ver como. Pode passar. Por isso que eu não digo estou meia cansada, ela está meia cansada. Porque esse meio aí, você pode trazer outros exemplos, e aí eu vou comentar, mas é porque esse é o que sempre vem na minha cabeça. Deixa eu ver se tem mais uma mensagem aqui. É sobre a lista de presença. Meia cansada. Eu não digo meia cansada, porque cansada é o quê? Adjetivo. E o que é que se refere, o que é que modifica um adjetivo? Um advérbio, tá? Advérbio é invariável. Então, eu digo meio cansada, certo? Então, havia bastantes crianças bastante agitadas no parque. Bastantes crianças, quer dizer, muitas crianças, é um coletivo indefinido, então isso é um pronome indefinido, tá? Aí varia. É um pronome adjetivo. Ele se refere, adjetivo porque ele se refere a um substantivo, crianças. Agora, bastante agitadas. Agitadas é o quê? Adjetivo. E o que é que se refere, o que é que modifica um adjetivo? Um advérbio. Então, bastante fica aí invariável. Aquelas joias custam caro, custam muito. Caro se refere ao verbo, né? Então, aí é um adjetivo, fica invariável. Agora, aquelas joias são mais baratas. Baratas se refere às joias, né? É um predicativo do sujeito aí, o verbo ser. É um verbo de ligação. Então, ele varia para concordar com joias. Tá? Eu quero meia pizza. Aí, meia pizza é um numeral fracionário. Meia é um numeral fracionário, é um numeral adjetivo. Ele vem do lado de um substantivo, pizza. Então, ele varia. Meia pizza, aí quer dizer metade da pizza, tá? As pessoas estão meio intolerantes. Meio se refere a intolerantes, tá? É a intensidade disso. É meio intolerante. Não é muito, nem é pouco, é meio intolerantes, tá? Então, meio é advérbio, então, invariável. Quando eu converso com meu cônjuge, não tolero meias verdades, tá? Verdades pela metade. Então, meias se refere a verdades, deve variar concordando com ela, né? Verdade é substantivo. Eles estudam muito, muito a intensidade, invariável. Muitos concurseiros, muitos, aí se refere a concurseiro, substantivo, pronome indefinido, né? Muitos. No entanto, estudam muito pouco. Muito aí é intensidade, pouco é um adjetivo. O que é que se refere a adjetivo?
advérbio. É só fazer esse exercício, né? Olhar para quem ele está se referindo. Se for um adjetivo, ele vai ser advérbio. Se ele estiver se referindo a um substantivo, ele vai ser um adjetivo, portanto, deve variar, tá? Pode passar. Na verdade, pouco aí. Volta, por favor, volta. Voltar. Ele estuda muito pouco. Muito, se é pouco, aí é novamente intensidade, é um advérbio. Ele estuda pouco, é uma intensidade, se refere ao verbo. E o que é que modifica um advérbio, um outro advérbio, tá? Novamente, advérbio modifica um adjetivo, um verbo ou outro advérbio, tá? Então, tanto muito quanto pouco, aí são advérbios. Só que pouco se refere a estudar, né, intensidade, e muito se refere a pouco, tá? Pode passar. Agora vamos iniciar a pontuação. Como eu disse no início da aula, a vírgula, ela é de fato uma pausa intermediária entre um ponto e vírgula e um ponto final, né? Mas ela não se trata, não é uma pausa na respiração, é uma pausa sintática, é uma quebra sintática, tá? E aí a gente não coloca, eu falei no começo, a vírgula não vem com a pausa na respiração. Eu dei até 2 exemplos. Quando a gente usa o ocorre que fulano fez isso e isso. A gente realmente dá uma pausa depois do que, mas não tem essa vírgula aí, tá? Porque tudo que vem introduzido por um que é um sujeito oracional. E você não pode separar o sujeito do verbo. Essa é a primeira regra. É o erro mais crasso, mais absurdo que você pode cometer com vírgula, é separar sujeito de verbo, certo? Não coloca essa vírgula aí. Outra questão que a gente faz uma pausa e as pessoas colocam vírgula é depois do mais. Mas fulano fez isso, isso e isso. Tem a pausa aí, da fala, mas não tem uma quebra sintática aí. A quebra sintática vem antes do mais, quando a gente separa duas orações ordenadas, certo? Aí essa é a primeira regra. Não se separa sujeito do verbo. Pontuação é uma questão de análise sintática, tá? Você vai identificar o sujeito do verbo, você não vai separar. Isso deve ser mais automático, né? É uma questão de análise sintática. A gente vai ver sujeito, verbo, vai relembrar aquelas orações, quando tem vírgula, quando não tem vírgula, certo? Advérbio, adjunto adverbial, isso influencia muito, essa classificação influencia muito aqui, tá? Então, a gente não separa isso. Pode passar. Também não separa o verbo do complemento, tá? Como eu disse aí, o verbo do objeto direto, não separa. A vírgula também não pode ser usada entre o verbo e seu complemento, ou entre o verbo e o predicativo do sujeito. No entanto, se o complemento vier deslocado, a vírgula é facultativa. Se eu colocar o objeto antes, né, do verbo, trouxer para o início da frase, a vírgula é facultativa. Agora, se a gente desloca o predicativo do sujeito, coloca ele lá no começo da frase, a vírgula é obrigatória. Pode passar. Os estagiários da DPE Bahia solicitaram o envio dos slides, tá? Aí a gente tem o sujeito, né, os estagiários da DPE Bahia, solicitaram o verbo, solicitaram o quê? O envio dos slides, tá? Eu não coloco vírgula aqui, depois de DPE BA, não coloco, porque isso aqui é o verbo, apesar dele não parecer aqui, é o verbo. O envio é o objeto, eu também não coloco vírgula entre solicitaram e o envio, tá? Porque eu não separo o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. O envio dos slides solicitaram os estagiários da DPE Bahia. Então, aqui eu já desloquei, né? O envio dos slides, que é o objeto, eu transferi esse complemento, desloquei o complemento para o início da frase. Aí, a vírgula aqui é facultativa. Agora, satisfeitos com o conteúdo, vírgula, os estagiários saíram da aula. A ordem direta seria: os estagiários saíram da aula satisfeitos com o conteúdo. Mas eu coloquei esse predicativo do sujeito no começo. Então, a vírgula aí é obrigatória. Agora, como eu falei de ordem direta, isso a gente vai precisar
ter em mente qual é a ordem direta, como ela acontece, porque a vírgula vai ser necessária frequentemente diante desses deslocamentos, das intercalações, tá? A ordem direta é sujeito, verbo, complemento e advérbio, tá? Advérbio vem no final, na ordem direta. Que advérbio é termo acessório, ele inclusive pode sair da oração que não vai fazer falta, para o sentido, tá? Mas se eu desloco, se eu inverto aí essa ordem, eu posso precisar de vírgula. Sobretudo quando eu trato de advérbio. Advérbio, se eu desloco, esse desloco o tempo todo. Advérbio para o começo ou advérbio para o meio da oração. Aí existe uma quebra sintática, sobretudo quando eu intercalo. Então, eu preciso isolar por vírgula, tanto no começo quanto no meio. A vírgula vai ser obrigatória se o adjunto adverbial for longo, e ele é longo quando ele tem 3 ou mais elementos. Quando ele é curto, a vírgula é facultativa. Agora, dependendo do tamanho da oração, né, eu prefiro colocar, tá? Sobretudo na questão nas intercalações. Aí eu prefiro colocar, a não ser que seja hoje, por exemplo. Eu hoje vou estudar. Talvez não precise, tá? Especialmente se você coloca vírgulas depois disso aí. Aí você vai maneirar também, porque também muita vírgula pode poluir o texto. Então, quando tiver uma vírgula facultativa, se você já colocou muitas ali, aí você dosa, tá? Pode passar. Exemplo. O artigo 300 do CPC autoriza o provimento liminar, isto é, que, provisoriamente, conceda-se o bem jurídico a que se refere a prestação do direito material reclamado. Pronto. Aqui não tem essa vírgula. O artigo 300 CPC, a gente faz a pausa na oralidade, até porque o artigo 300 CPC parece longo, né? Aí a gente geralmente dá uma pausa. Mas isso aqui é o sujeito. Quem é que autoriza? A gente olha para o verbo. Quem é que autoriza o provimento liminar? O artigo 300 do CPC. Então, como sujeito, e aqui o verbo, eu não posso colocar a vírgula separando esses elementos. Certo? Aqui já vai ver que a vírgula é obrigatória, separando isto é, provisoriamente é um advérbio curto, eu poderia não sinalizar isso aí, tá? É só um elemento, não precisa, tá? Pode passar. Ocorre que tudo se iniciou quando a requerente se dirigiu a uma loja de crediário na cidade tal, com o fito de realizar compras. Não entendi essa. O pessoal tem muito costume de colocar o artigo antes do CPC, CP. Como assim? Eu não entendi a pergunta. Depois, se der para esclarecer, aí eu comento. Aqui, novamente, ó, esse exemplo que eu dei no começo, não tem essa vírgula aqui, tá? Ocorre que, apesar de a gente fazer essa pausa, não existe essa vírgula aí, porque não tem quebra sintática. Tudo que vem depois do que é sujeito do ocorre. No momento que a parte autora chegou ao caixa da loja, fora informada e surpreendida. Veja, no momento que a parte autora. No momento é uma circunstância de tempo, né? Então, eu tenho uma circunstância de tempo, um adjunto adverbial deslocado para o início. Então, eu preciso isolar por vírgula, tá? Só que aqui, eu preciso isolar por vírgula aqui. Qual é o adjunto adverbial? No todo, completo. No momento que a autora chegou ao caixa da loja, vírgula, tá? Agora, a autora chegou, não tem essa vírgula aqui entre a autora e chegou, porque quem foi que chegou? A autora. Então, não separa sujeito do verbo. Essa vírgula está errada aqui, tá? Pode passar. Se a oração, e aí eu vou trazer a explicação do que eu disse anteriormente. Se a oração vier na ordem direta, sujeito, verbo, complemento e advérbio, não há necessidade de vírgula para introduzir o adjunto adverbial. Nós vamos estudar português durante todo o ano. Aqui está na ordem direta. Nós, sujeito, vamos estudar locução verbal, né, o verbo, português, o objeto, durante todo o ano, adjunto adverbial. De tempo. Ele é longo, tem 3 palavras, mas ele veio na ordem direta. Ele não está deslocado. Então, essa vírgula é facultativa. Agora, se eu coloco no começo, durante todo o ano, nós vamos estudar português, eu desloquei um adjunto adverbial longo, então eu preciso sinalizar, preciso colocar a vírgula.
Se eu intercalo, nós, durante todo o ano, vamos estudar português, eu intercalei, né? Então, eu preciso isolar por vírgula, tá? Pode passar. Com a complexidade cada vez maior das relações contratuais, decorrente da, da evolução da sociedade e dos meios de comunicação, o operador de direito deve, cada vez mais, empregar a extensão dos efeitos das normas constitucionais às relações privadas, com a complexidade cada vez maior das relações contratuais. E isso é um adjunto adverbial de causa, tá? Uma vez que a gente pode transformar isso até em uma oração adverbial causal, né? Subordinada adverbial causal. Mas não, aqui é um adjunto adverbial, não é uma oração. É um adjunto adverbial longo, tá? Então, que traz uma causa. Então, eu isolo por vírgula, certo? Cada vez mais também é um adjunto adverbial. Então, só que ele está intercalado, eu preciso isolar, tá? Vírgula antes e vírgula depois. Uma coisa que muita gente erra frequentemente é que, às vezes, coloca uma vírgula só depois. Deve cada vez mais, vírgula, empregar. Não, a vírgula é antes e depois. Nesse caso aí é obrigatório, porque tem 3 elementos, né? É longo. Então, você precisa obrigatoriamente colocar a vírgula antes e depois. Agora, quando a vírgula é facultativa, ou você coloca a vírgula antes e depois, ou você não coloca a vírgula. Não é facultativa uma ou outra, não. É o conjunto, tá? Você ou coloca ou você não coloca ambas, ok? Pode passar. Ah, sim, você colocar a vírgula antes do CPC. Sim, não tem essa vírgula aí, tá? Se vier só assim, o artigo 300 do CPC, aí não tem vírgula, tá? Agora, se vier o artigo 300, parágrafo 3º do CPC, aí o parágrafo 3º, você precisa colocar a vírgula antes e depois dele, tá? Deu para entender? Agora, isso já vem em outra aula, quando eu falar de padronização. Isso é como a gente escreve as normas. Se eu escrevo na ordem direta, que é a linha, parágrafo, artigo do CPC, eu não coloco vírgula. Agora, se eu inverto a ordem, eu coloco vírgula, tá? Usamos vírgula ainda para isolar aposto e vocativo. O aposto é uma expressão de valor substantivo, né? Não é adjetivo, é um valor substantivo que explica outra coisa, tá? E o vocativo é o que a gente usa para chamar. Então, Bruna, a professora de português, também é professora pública. A professora de português, essa uma expressão de valor substantivo, professora é o núcleo disso aí, professora é um substantivo que explica Bruna. Então, e ela veio intercalada nessa informação aí, né? Porque a oração é, Bruna também é professora de português. Mas eu enfiei essa informação aí, através desse aposto, no meio da oração. Então, eu preciso isolar por vírgula. Camaçari, município do litoral baiano. Então, município, valor substantivo. Eu isolo por vírgula. Tem praias lindas. Advogados e estudantes, servidores e estagiários, sejam muito bem-vindos. Aqui eu usei um vocativo, tá? Pode passar. Isso vem muito em peças, né? Ora, excelência, é nítida a intenção do réu de protelar. Excelência é o vocativo. Eu estou falando diretamente com a pessoa, eu estou chamando, né, a excelência. Então, a vírgula deve isolar. A vírgula é antes e depois da excelência. As pessoas colocam só depois, né? Ora, excelência, vírgula. Não, é vírgula antes e depois. Depois do antes da excelência e depois da excelência. Ah, importante lembrar, excelência, que o réu. Então, vírgula antes e depois, tá? Pode passar. Não coloca uma vírgula só não, pelo amor de Deus. Pronto. O aposto explicativo pode vir separado por vírgula, 2 pontos, se ele vier no final, né? Aí você coloca 2 pontos. Parênteses ou travessões, tá? Travessão deixa até chique, porque mostra que você sabe usar a pontuação. Pode passar. Ainda usamos vírgula para separar a data, o nome do lugar na data de um escrito.
Salvador, 25 de setembro de 2024. Eu isolo Salvador, tá? Pode passar. Simples, essa todo mundo. Ninguém tem dificuldade com isso. Pode passar. A vírgula também é usada para isolar expressões ou palavras explicativas, isto é, ou seja, ou melhor, por exemplo, melhor dizendo, tá? Se há algo de primordial no preceito da dignidade da pessoa humana, é o seu estatuto constitucional como fundamento da República. Além de sua potência compreensiva para interpretar os textos constitucionais, ou seja, ser também fonte para a interpretação de outros princípios constitucionais, tá? Ou seja, a gente precisou isolar, tá? Pode passar. A vírgula também é usada para indicar elipse ou azeuba. É a omissão de um termo que pode ser facilmente identificado, tá? Porque ele já foi mencionado, por exemplo. Ele ajuizou uma ação indenizatória, ela de alimentos. A gente evitou a repetição de um verbo, tá? Foi o verbo que ficou elíptico. Então, quando a gente faz elipse de um verbo, a gente coloca a vírgula no lugar dele. Poderíamos separar essa oração aqui. Ela ajuizou uma ação indenizatória, ponto e vírgula. Eu usei o ponto e vírgula, mas eu poderia ter usado vírgula, tá? Só que como eu usei vírgula aqui, para indicar a ocorrência da elipse, eu separei as orações coordenadas por ponto e vírgula, tá? Pode passar. Ainda usamos vírgula para isolar o adjunto adverbial deslocado ou intercalado. Como eu falei, a ordem direta é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, que é um termo acessório. Mas se eu desloco ou intercalo, eu preciso isolar, tá? Se o adjunto adverbial for longo, 3 ou mais palavras, vou repetir isso o tempo todo, porque isso vai aparecer o tempo todo na sua vida, a gente faz isso o tempo todo na redação. 3 ou mais palavras, vírgula obrigatória. Ele é longo, né? Se não, a vírgula é facultativa. No momento da injunção da pena, deve o magistrado ter em conta tais consequências para o indivíduo. Sobre o tema, aqui, no momento da injunção da pena, é um adjunto adverbial de tempo, né? A gente trouxe circunstância de tempo aí, que deveria ter vindo no final, mas eu desloquei para o começo, então eu isolo. Sobre o tema, é um adjunto adverbial de assunto. Então, eu preciso isolar por vírgula também. Sobre o tema, tem se posicionado a jurisprudência dominante do STJ. Pode passar. Assevera que a Câmara dos Deputados, mediante, aqui eu sinalizei, né? Mediante a CPI do sistema carcerário, por meio da, né, a gente tem uma circunstância de meio intercalada, né? Assevera que a campanha dos deputados, a Câmara dos Deputados e o Conselho, vejam que eu intercalei entre esses elementos essa informação, então eu preciso isolar por vírgula. E o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a partir de mutirões carcerários, novamente, eu precisei isolar por vírgula. Já produziram, aqui são sujeitos, né? A Câmara dos Deputados e o Conselho Nacional já produziram. Eu intercalei informações no meio disso, eu preciso isolar, tá? Pode passar. Para separar orações coordenadas. E quando deslocamos certas conjunções coordenativas, como eu falei na aula das conjunções, a gente pode deslocar as conjunções conclusivas, coordenadas conclusivas e as coordenadas adversativas, exceto o mais. Quando a gente desloca, podemos colocar ponto e vírgula separando as orações e vírgula isolando essas conjunções, tá? A gente deve isolar por vírgula. Então, é interessante notar, portanto aí veio deslocado, a gente isola por vírgula, tá? A transversalidade ideológica e a força pode passar. E quando isolamos as orações subordinadas adverbiais, a ordem é oração principal e depois a oração subordinada adverbial. Se eu coloco dessa forma, a vírgula é facultativa. A vírgula é facultativa. Na ordem direta, a vírgula é facultativa. Se eu inverto a ordem, a vírgula é obrigatória. Eu prefiro sempre colocar a vírgula, porque está separando orações, né? E são frases longas, geralmente. Então, para organizar, eu coloco vírgula.
Vejam, como se percebe, a primeira das características dessa circunstância judicial, na verdade dirigida como autêntico fundamento lógico, consiste na consideração de um ou mais eventos. Como se percebe, é conforme se percebe. Então, a gente tem uma subordinada adverbial conformativa deslocada para o início. Então, a gente isola por vírgula. Pode passar. Evocando o julgamento do recurso extraordinário tal, menciona trechos, tá? Aqui eu tenho uma oração subordinada, temporal, reduzida de gerúndio, porque eu não coloquei a conjunção aqui, eu coloquei um gerúndio. Quando ele faz isso, ele menciona isso. Aqui é como se tivesse um quando, subentendido, tá? Mas é um gerúndio. Por isso que a gente não usa tanto, por isso que a gente não deve usar tanto gerúndio. Porque a conjunção, ela traz de forma mais clara o que você quer dizer, certo? Pode passar. Mas isso não está errado, tá? É só por uma questão de clareza. Direitos sexuais e reprodutivos, apesar de não estarem expressamente previstos no texto da Constituição, são decorrentes dos direitos à liberdade, e igualdade. Qual é a oração? Direitos sexuais e reprodutivos são decorrentes dos direitos à liberdade e à igualdade, vírgula, apesar de não estarem expressamente previstos no texto, em texto da Constituição. Essa é a ordem direta. A ordem direta, a vírgula seria facultativa. Eu colocaria porque são orações longas. Mas aqui a vírgula se torna obrigatória porque eu intercalei essa oração subordinada adverbial concessiva. Concessiva não, é condicional, não concessiva. Apesar de concessiva. Concessiva no meio da oração principal. Como eu intercalei, eu preciso isolar por vírgula, tá? Pode passar. Agora, para isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas. A restritiva não vem com oração, a restritiva não vem com vírgula, a explicativa vem com vírgula. São dois tipos de subordinadas adjetivas. A explicativa, que vem com vírgula antes do que, se eu falar assim, a gente começa a lembrar, né? Vírgula antes do que é explicativa, sem vírgula é restritiva. Mas o que isso quer dizer? Veja, Bruna, que é professora de português, também é defensora. Aqui eu trouxe o que, pronome relativo, que se refere a Bruna, também que é professora de português, também é professora. Aqui eu trouxe uma oração, tá? Tem um verbo aqui no meio, um pronome relativo. Então, aqui é uma explicação, certo? Aí fica bem claro aqui. Quando é restritiva e quando é explicativa. Hoje vou sair com meu namorado que está de folga. Quando eu coloco a vírgula, eu explico, somente explico que meu namorado está de folga. Eu só tenho um namorado e ele está de folga. Agora, quando eu tiro essa vírgula e eu dou uma noção restritiva, quer dizer, eu tenho um grupo de namorados, tá? E vou sair com aquele que está de folga. Veja o problema. Então, para mostrar que é uma explicação e somente a explicação, eu coloco a vírgula, certo? Se eu tirasse, eu mudaria todo o sentido, tá? O seu conteúdo, que é o bem jurídico, ecoa tanto sobre a juridicidade quanto sobre a culpabilidade, que é o bem jurídico. Eu estou me referindo ao conteúdo, tá? Como é a explicação, eu intercalei, eu isolo por vírgula. Porque a oração, vamos supor que eu estou tirando isso aqui. O seu conteúdo ecoa tanto sobre a juridicidade quanto sobre a culpabilidade. Tá? Eu tirei. Faz total sentido a oração. Mas aí eu coloquei uma subordinada explicativa. Aí eu isolo. Tá? Pode passar. A criminalização do aborto viola o direito ao planejamento familiar, que se constitui direito fundamental por ser dado diretamente. Pronto. O que se refere ao quê? Ao direito ao planejamento familiar. Direito ao planejamento familiar, tá? Constitui como direito fundamental, certo? Eu trouxe o pronome relativo aí e eu estou explicando. É uma adjetiva explicativa, tá? Então, a vírgula é obrigatória. Porque senão seria restritivo e aí mudaria totalmente de sentido. Pode passar. A vírgula antes do i. O i, ele pode ser simplesmente aditivo e está interligando termos. Aí,
antes desse I não tem vírgula, tá? Ele comprou livros, computador e mesa. Antes desse I eu não coloco vírgula, eu estou só enumerando elementos, tá? Itens. Então, eu não coloco vírgula aí. Quando eu coloco esse I, quer dizer que eu esgotei esses elementos. Agora, quando eu coloco, ele comprou livro, computador, vírgula, mesa, no lugar do I, essa vírgula aí está dizendo que tem mais elementos, mas eu não continuei a lista. Tá? Eu posso fazer isso. Tanto colocar a vírgula antes do último elemento, sem colocar I, tá? Sem colocar I. Ou posso colocar o I dizendo que a lista terminou, tá? Agora, antes do I eu não posso colocar, certo? Quando o período é composto e aí os outros casos de vírgula antes do I. Quando o período é composto, eu tenho sujeitos diferentes. Quando o sujeito é igual, não. Não coloco vírgula antes do I com sujeito igual, tá? Agora, quando o sujeito é diferente, a vírgula é facultativa. Eu gosto de colocar, tá? Porque orações são elementos grandes, né? Aí, para organizar um texto, eu coloco hoje, aí lembrando que a vírgula aí antes do hoje é facultativa, porque ele é um adjunto adverbial de tempo, deslocado para o início da oração, mas ele é curto, tá? Mas eu coloquei. Hoje, o professor de Direito Penal explicará a prisão de Gustavo Lima, vírgula, e a defensoria. Vou achar o verbo da primeira oração. Explicará, né? Quem explicará? O professor, sujeito. Professor de Direito Penal, tá? Professor de Direito Penal. Explicará o quê? A prisão de Gustavo Lima. E a defensoria vai disponibilizar. Quem é que vai disponibilizar a defensoria? Então, a gente tem dois sujeitos. O professor de Direito Penal e a defensoria. Certo? A gente tem um período aí, temos um período composto e dois sujeitos diferentes. Então, a vírgula aí é facultativa. Certo? Pode passar. A outra situação de vírgula antes do I é quando esse do município e esta nem sequer se manifestou. Voltou? Pronto. O outro fator é esse. O I com valor semântico adversativo. Aí a vírgula é facultativa, mas ela é fortemente recomendada, embora eu considere obrigatória. Porque se antes do mais ela é obrigatória, antes do I com valor de mais, ela também é obrigatória, tá? Então, a parte pediu medicamentos da Secretaria de Saúde do município e esta nem sequer se manifestou. Veja aí que a gente tem dois elementos para colocar a vírgula. A parte foi quem pediu os medicamentos, a parte é sujeito. E esta nem sequer se manifestou. Quem nem sequer se manifestou? Esta, a Secretaria de Saúde. São sujeitos diferentes, tá? Então, vírgula. Mas aqui esse I tem valor semântico adversativo. A parte pediu, mas a Secretaria nem se manifestou, tá? Então, e uma atenção aqui para o nem sequer. Sequer quer dizer ao menos. Quando eu quero dar um sentido negativo ao menos, eu preciso colocar uma palavra negativa diante dele. Então, nem sequer. Eu não posso dizer, e esta sequer se manifestou. Porque eu estou dizendo, e esta ao menos se manifestou. Eu estou dizendo que ela nem ao menos se manifestou, tá? Então, tem que vir o nem aí, ok? Pode passar. Agora, vírgula antes do ou, novamente. Quando ele liga termos, sem falar de oração, quando ele liga termos, a gente não coloca, certo? Os incapazes serão representados ou assistidos. Eu não precisei colocar vírgula aí, tá? Os seus pais, tutores ou curadores. Tutores ou curadores. Novamente, ligando termos. Não precisa, tá? Pode passar. Agora, quando liga duas orações curtas, não há necessidade, tá? Vejam, face à averbação em registro público dos atos judiciais ou extrajudiciais, vejam novamente, aqui é o primeiro caso, ligou termos ou judiciais que declararem ou reconhecerem. Aqui eu ligo duas orações, mas elas são curtas, né? Tem dois verbos aqui, são curtos, não precisa de vírgula, tá? Se for longa, você pode colocar vírgula. Pode passar. Pronto. Agora, orações de grande extensão, a gente usa vírgula. Salvo para exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. É defeso o ato, né? Quando importar diminuição ou quando contrariar. Então, tem orações longas
eu isolo por vírgula, eu separo por vírgula, tá? Antes do ou. Pode passar. Agora, o ponto e vírgula. Ele é uma pausa maior do que a vírgula, né? Ele que é intermediário entre a vírgula e o ponto final. E são casos específicos que a gente vai usar. A gente vai usar quando a gente enumerar os itens de uma lista. Por exemplo, quando eu falo diante do exposto, a parte requer a concessão da critério da justiça, B, a intimação do não sei o quê, C, a total procedência, nanã. Então, são itens, né? A gente separa por ponto e vírgula, tá? Itens de uma lista. Ou quando eu vou trazer os motivos de alguma coisa ali que justifica, os motivos que justificam o que eu estou querendo, no meio de um parágrafo. Eu posso colocar 2 pontos e tanto, aí eu vou separando por ponto e vírgula, tá? Agora, só uma observação, já que eu falei dos pedidos, eu vou aproveitar e falar isso. Em respeito ao paralelismo das formas, quando eu coloco uma lista de pedidos, eu tenho que manter o paralelismo. Se eu começo com o verbo, eu termino com o verbo. Se eu começo com o substantivo, eu termino com o substantivo. Quando eu falo, requer a concessão da justiça, a intimação do Ministério Público, a total procedência do pedido, a condenação no pagamento de não sei o quê. Então, eu trago substantivo, 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 tá? Unidos por aquele requer. Requer é o ponto comum de todo mundo. Então, aquilo tudo ali deve vir respeitando esse paralelismo, tá? Eu não posso dizer, requer a condenação, que seja intimado ao Ministério Público, que se condene, não sei o quê. Não. Começou com o substantivo, vai para o substantivo. E eu prefiro manter substantivo, 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 tá? Bom, voltando para o ponto e vírgula. Separa orações coordenadas, especialmente quando longas. Lembra que eu falei lá do portanto, intercalado, das construções adversativas intercaladas, exceto o mais, a gente separa as orações coordenadas por ponto e vírgula. Pronto. Aqui eu trouxe a regra com o exemplo. Separa orações coordenadas, especialmente quando longas, ponto e vírgula, sendo uma alternativa à vírgula, portanto. O portanto viria aqui no começo, né? Mas eu desloquei. Aí eu isolo o portanto e coloco ponto e vírgula separando as orações, tá? Pode passar. É uma metalinguagem aqui. O exemplo é a própria explicação. Pode passar. Separa os itens de uma enumeração, uma explicação, estratégias de diminuição de dor e sofrimento causados pela aplicação e execução da sanção penal. Não. Estratégias de A, diminuição de dor e sofrimento. B, reconhecimento da pena na esfera política. C, tutela do polo processual débil contra qualquer tipo de vingança. Pronto. Ele aí trouxe as estratégias, que são estratégia tá? Ele enumerou. E aí ele separou cada item dessa lista por ponto e vírgula, tá? Pode passar. Separa orações coordenadas com a conjunção implícita, tá? Não foi feito acordo, haverá instrução. Não haverá acordo, por isso haverá instrução, tá? Não foi feito acordo, por isso haverá instrução. Separa orações coordenadas adversativas e conclusivas quando o conectivo estiver deslocado. O prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias. Se o réu... É 10 dias, normalmente, né? Se o réu estiver preso toda... Não, gente. É o contrário, né? Se o réu estiver solto, é de 30, tá? Só que aqui eu separei as orações por ponto e vírgula. E o todavia deveria vir ali, antes do se, separando as orações, tá? Os fundamentos da decisão são frágeis. Ela, portanto, será reformada. Aqui, eu separei as adversativas, tá? Deslocando o todavia. E aí, eu isolei o todavia por vírgula e separei as orações por ponto e vírgula. Aqui é a adversativa. Aqui, eu separei uma conclusiva por ponto e vírgula e isolei a conjunção. Portanto, os fundamentos da decisão são frágeis. Ponto e vírgula, ela, portanto, será reformada. Ou ela será reformada, portanto. Eu preciso sempre isolar.
se ela viesse no final, se ela viesse no começo, porque o lugar dela é abrindo a oração, tá? Pode passar. Agora vamos ver os dois pontos. Ele pode introduzir uma citação, uma explicação ou uma enumeração. Introduzir, tá? Recebendo o auto de prisão em flagrante, deverá o juiz proceder nos termos do artigo 310. Ou seja, aí ele vai trazer uma explicação, tá? Primeiro momento, 2 pontos. Analisar. Segundo momento, ou quando a gente vai citar, né? Geralmente a gente precisa trazer o fundamento legal, o artigo da lei, né? Citar, e quando a gente vai citar, a gente precisa fazer uma breve introdução. Recordemos o teor do artigo 310, 2 pontos. A gente vai lá colocar o artigo 310, tá? Pode passar. O travessão, agora, ele pode substituir a vírgula ou os 2 pontos, separando os termos explicativos. É chique usar o travessão, porque varia, né? A gente coloca vírgula, vírgula, vírgula o tempo todo, pode ser vírgula, tá? Mas se você coloca o travessão, você dá mais ritmo ao seu texto, descansa a vírgula, tá? E ainda mostra que você sabe usar pontuação, tá? Dá ênfase a expressões ou orações. Vejam, aqui eu não coloquei acento grave, por quê? Aqui eu só tenho uma preposição. Eu não tenho preposição e artigo, tá? E a gente tem certeza disso porque expressões e orações estão no plural. E se elas estão no plural, se eu tivesse um artigo, ele deveria vir no plural também. Mas aqui não tem nenhum plural, né? Então só tem a preposição, que é classe, palavra invariável. Então, dá ênfase a expressões ou orações, substituindo a vírgula, tá? E os 2 pontos. O travessão também substitui os 2 pontos. Nesse sentido, é o exemplo, né? Nesse sentido, merecem receber minoração legal, se não atenuante legal, ao menos como genérica, a confissão policial não ratificada em juízo. Ele isolou essa expressão toda explicativa, né? Se não como atenuante, ao menos como genérica. Porque a oração toda continua dessa forma. Merece receber minoração legal a confissão policial não ratificada, tá? Agora, isso aqui tá errado. Isso é copiado direto do texto, né? Merece receber minoração a confissão policial não ratificada. Merece, tá? Vejam o problema de deslocar o verbo, porque isso foi copiado, tirado do livro. Eu vou até conferir isso lá. Quando você inverte, acaba se perdendo, tá? Merece receber minoração legal a confissão policial não ratificada. E aqui eu incluí uma informação no meio, então eu isolei por travessão, tá? Se não como atenuante, ao menos como genérica. Pode passar. Havendo necessidade de vírgula, vejam, às vezes a gente vê a vírgula depois do travessão, mas essa vírgula não tem nada a ver com travessão. Ela tem a ver com as regras que a gente viu de vírgula, tá? O travessão tá lá porque ele tá em virtude da sua regra própria e a vírgula vem por causa da vírgula. Deixa eu mostrar. Isso porque, ao contrário do que aconteceu no Centro-Sul do Brasil, onde o ministro considera que as dificuldades estão razoavelmente administradas com o direcionamento de mais recursos da poupança do Brasil, a região Centro-Oeste está descapitalizada. Vejam, aqui, vamos localizar. O travessão está aqui e aqui porque eu estou separando essa explicação do todo, tá? Eu introduzi aí, eu intercalei essa informação aí, eu isolei a explicação por travessão, certo? O travessão está justificado aí, tá ok para todo mundo o travessão. Agora, por que a vírgula está aí? Porque eu coloquei esse ao contrário de tudo isso aqui, isso, tá? Ao contrário do que aconteceu no Centro-Sul do Brasil, onde o ministro diria, né, vírgula, se eu não tivesse colocado o travessão, se eu não tivesse colocado essa informação isolada por travessão aí, eu teria que colocar a vírgula. Porque, vejam, ao contrário do que acontecia no Centro-Sul do Brasil, a região Centro-Oeste está descapitalizada e não tem tradição de operar com o BB como agente de financiamento.
A vírgula não está aí por causa da travessão. A vírgula está aí porque eu desloquei esse ao contrário para o começo da oração, tá? Aí eu preciso separar por vírgula, isolar por vírgula, tá? Não é por causa da travessão que a vírgula está aí. É por causa disso que está deslocado. Deu para entender? Então, aí, coincidentemente, tem o travessão. Aí eu precisei colocar o travessão e a vírgula, certo? Pode passar. Bom, gente, finalizamos mais um dia de aula hoje. Eu queria saber se alguém tem dúvida. Pode voltar para mim, né? Se alguém tem dúvida, se deu para entender, se já dá para começar a aplicar. Obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal. Então, a gente se despede e eu aguardo todo mundo na próxima aula. Já estamos acabando, né? Falta a aula 5 e a aula 6. E aí, vocês podem me seguir no Instagram e comentar, trazer dúvida. Se quiserem que eu trate alguma coisa além do que a gente está trabalhando aqui, vocês podem me enviar também, que eu posso abordar nas próximas aulas. Certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Eu agradeço a todos pela Tchauzinho. Muito presença. Um obrigada, Bruna. abraço. Outro, tchau. Tchau.